E aí, gente, beleza? Voltando aqui com o podcast, hoje a gente vai estar falando sobre editores, sobre ferramentas para edição de vídeo no Linux. E, bom, eu estava revendo um material antigo meu, de 2007, eu publico vídeos no YouTube desde 2007, e acabou que eu fui lembrando de alguns editores que eu utilizei, e eu criei uma linha do tempo rapidinha com alguns editores que eu conhecia, alguns já cheguei a utilizar, outros nem tanto. Provavelmente eu faço um post disso no blog e também um cardzinho para publicar nas redes sociais, falando sobre a data de lançamento desses editores. O cenário de 2007 para a gente trabalhar com edição de vídeo no Linux não era muito fácil não, era bem mais complicado do que é hoje em dia, e apesar de existirem opções de software naquela época, a compatibilidade entre hardware e software não era nem de longe amigável. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica aí no sininho para ativar as notificações, você fica sabendo assim sempre que a gente publicar conteúdo novo, já curte e compartilha esse vídeo para dar uma força para o trabalho da gente. Em 24 de setembro de 2007 eu coloquei o meu primeiro vídeo no YouTube. São mais de 11 anos nessa brincadeira. Na época era um tutorial sobre distribuições Linux. Eu gravava a tela com Record My Desktop e eu gravava direto. Eu não tinha parada, não tinha quebra. Era a gravação toda, eu ensaiava isso algumas vezes até dar certo e aí saía. Exatamente para facilitar o processo de edição. Nessa época os primeiros editores que eu conheci foram 3. Eu testei 3 editores. O Avidemux, ou Avidemux, eu não sei pronunciar, ele é um editor de 2001. O projeto começou em 2001. E não foi um cara legal, não era amigável, não tinha recurso, era complicado de trabalhar. O segundo que eu testei foi o Cinelerra. Ele é um projeto de 2002, poderoso pra caramba, mas nem de longe amigável, nem de longe fácil de utilizar. E o terceiro, também de 2002, foi o Kdenlive, e com esse eu consegui começar a editar. Esse foi mais fácil de trabalhar. O Kdenlive nessa época era muito bugado, né? E na verdade ele passou um bom tempo assim. Mas não mudou de lá para cá muito a maneira de editar. Ganhou estabilidade, ganhou recurso, mas o modo de operação sempre foi esse. E isso era bem fácil para a época e eu acho que para agora também acaba sendo fácil de editar. Em 2004 apareceu um outro projeto, inclusive ele virou editor padrão lá no Ubuntu, que era o PTV. Eu não cheguei a testar, eu abri, dei uma olhada, mas acabei não utilizando. Em 2008 apareceu um outro editor, que foi o OpenShot. Eu não sei se ele virou padrão do Ubuntu em algum momento, mas foi um editor que, assim como o PTV, eu também não utilizei. Na verdade, eu só utilizei para trabalho real o Kdenlive, o Shotcut, que a gente vai falar dele daqui a pouco, e uma maneira mais hard de editar, que era utilizando o FFmpeg. O Flowblade é um editor de 2009, também não utilizei, é na série mais nova de editores. É um editor bacana, aparentemente bacana, ele tem uma integração legal com o Neutron, coisa que, por exemplo, o Kdenlive não tem, mas ele funciona muito bem, eu consigo dar 2 cliques e editar um arquivo do Neutron e voltar para o Flowblade depois sem maiores problemas. O Shotcut apareceu em 2011, ele usa o MLT Framework, que é desenvolvido desde 2004, e é um grande editor. Assim, para esse conceito de editores mais básicos, como tem o Flowblade, o OpenShot, o PTV, eu acho que esse cara ele conseguiu sintetizar algumas coisas e pelo que eu percebo ele é muito bem aceito. E não só no mundo Linux, muita gente de Windows também usa o Shotcut, eu acredito que pela facilidade. Só que o Shotcut é um cara que, notadamente, ele tem uma série de bugs, trava, ele fecha, ele não executa algumas coisas, e isso dificulta um pouquinho, mas que vale a pena utilizar. Eu não citei o Blender, apesar dele estar por aí desde 98, eu acho que o Blender foi o primeiro grande case para multimídia, né, e para composição, mas eu não tenho ideia se em 98 já existia dentro do Blender o VSE, que é o editor de sequências de vídeo. Então foi por isso que eu não citei. Se alguém souber, por favor, comenta aí, diz pra gente se já existia naquela época o editor de sequências de vídeos, mais ou menos nesse formato que a gente conhece hoje. O que a gente pode perceber é que quantidade nunca foi o problema. A gente tem o Avidemux de 2001, o Cinelerra de 2002, Kdenlive também de 2002, o PTV de 2004, o OpenShot de 2008, o Flowblade em 2009, Shotcut em 2011. 7 editores no período de 11 anos, então é uma quantidade bem legal. Isso sem citar o Blender e sem citar outros que provavelmente eu esqueci que devem existir
aqui que alguém deve ter utilizado. Se você utilizou algum editor que eu não tenha falado aqui, por favor, diz aí nos comentários também se você utilizou um editor diferente. Nessa época que eu comecei a criar e editar vídeo, o maior problema que a gente tinha era o hardware funcionar legal, tanto na distribuição quanto com os programas de edição. Produção audiovisual foi durante um bom tempo uma pedra no sapato de quem precisava utilizar Linux ou de quem queria migrar para Linux, mas que, bom, a gente pode dizer que hoje está resolvido sem problema nenhum. Essas são algumas das soluções livres que a gente tem, tirando as soluções proprietárias. Hoje a gente consegue usar o Lightworks sem grandes problemas, a gente consegue usar o DaVinci Resolve e consegue usar o Fusion, por exemplo, com algumas restrições de distribuição, também sem muita dor de cabeça. Se você edita vídeo, já editou em algum momento utilizando Linux, diz aí pra gente qual foi a sua experiência, se você utilizou algum desses editores e qual editor você acha mais legal. Lembrando que não tem melhor ou pior. Apesar de eu ter comentado que eu não gostei de alguns, isso depende da experiência e do tempo que você dedica à ferramenta para poder aprender. No meu caso, a ferramenta que eu mais me identifiquei na época que eu comecei a trabalhar foi o Kdenlive e é uma das ferramentas que eu mais utilizo até hoje. Beleza? A ideia desse espaço é para a gente conversar, trocar ideia, e é muito importante a sua participação. Então diz aí pra gente se você usou algum desses editores e qual foi o melhor para você. Até mais, gente. É isso aí. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima.